a gente tem que pensar assim que esses caras que se retiraram da sociedade, né? É um movimento que ocorreu na Índia chamado Shramanas. Os Shramanas eles eram pessoas que resolveram descobrir por si só qual era as grandes questões da humanidade, quem sou eu, para onde vou, e buscar a libertação de algo que eles, quando a Índia começou a ser urbanizada, eles tinham muito contato, que era com a morte, né? Então a urbanização, né, era precária, e eles foram para a floresta e começaram a fazer práticas. Esse movimento começou a experimentar um monte de coisa, e entre essas práticas eles haviam esses ascetas que faziam coisas que eles consideravam que eram para sustentar essa energia de vida, que fisicamente é o sêmen. O Robson tá perguntando justamente isso, se o Bindu é o esperma, né? É o sêmen, E a mulher aparece em alguns textos rajas, que é a menstruação. Então eles faziam, porque o que eles consideravam? Que essa energia de vida, ela se dispersava, por exemplo, quando se usava os sentidos. Então eles não queriam mais perder energia, então eles ficavam parados em determinadas posições, como por exemplo sobre um só pé. Outra coisa que eles usavam era a própria gravidade. Se eles queriam manter na realidade tem uma orientação também, que é esse Bindu subir e chegar num depósito de Amrita, que é o líquido, o néctar da imortalidade dentro da cabeça. Então eles se invertiam, eles ficavam de cabeça para baixo pendurado em árvores, e isso a gente só sabe porque Buda mencionou, né? Buda tem uma série de relatos dele que foram copiados, e entre as coisas que ele fala, inclusive ele fazia parte desse movimento dos Shramanas, e ele vai descrevendo quem eram, né, o que faziam e tal, e ele chama de a penitência do morcego. Os caras se penduravam nas árvores e era a penitência do morcego. Essa penitência do morcego, posteriormente, ela vira asana, o asana da tapasya, o asana do ascetismo, e então posteriormente ela se torna uma mudra, né? Mas a questão é, eles faziam esse tipo de prática, eles queriam negar o mundo, eles não queriam a relação com o mundo, porque eles consideravam que se usasse os sentidos, ele ia perder esse Bindu e ele ia consequentemente envelhecer e morrer. Então os caras buscavam, na verdade, assim, inicialmente, então eles buscavam a imortalidade. Eles acreditavam que essa imortalidade ela seria conquistada à medida que você pegasse essa energia que estaria na base da sua coluna ali, que seria tipo ou semi coisa, e transportasse isso até o topo da cabeça. Dependendo da orientação, mas basicamente esse movimento dos Shramanas, recentemente eu escutei uma aula em que fala sobre, eles queriam resolver uma questão que era assim, como eles lidavam muito com a morte com muita frequência, em algum ponto é que a gente não tem relação com a morte, né? A gente nega a morte, a nossa sociedade esconde os mortos, a gente finge que vai viver para sempre. E eles não conseguiam fazer isso, porque eles estavam continuamente em contato dentro daquela urbanização inicial com pessoas mortas, né? Defuntos e tal. Então a questão que eles queriam resolver era, existe algo que mesmo em face da morte faça a vida valer a pena? Essa era a grande questão deles. E aí eles começaram a fazer essas práticas. E aí você tem desde Charvakas, que são os materialistas, yogis, enfim, e todos eles faziam meditações, e todos eles, cada um ia tentando desenvolver o seu sistema. O que chegou ao Hatha Yoga é esse sistema em que eles acreditavam que Bindu era a essência de tudo e que era preciso preservá-lo. E aí tem uma série de, inclusive no texto ele fala sobre isso, tem alguns entendimentos, né, desse desenvolvimento, que dizem que o Bindu vai subir, vai bater nesse
ponto, que é a fonte do Amrita, e vai descer posteriormente, tornando o corpo imortal.